Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, pessoal, este vídeo é um vídeo especial, né? O que são os vídeos especiais daqui do canal? Os vídeos especiais daqui do canal são vídeos em que eu pego algo que afetou profundamente a psique coletiva e gerou simbolicamente representações coletivas espontaneamente, né? Tendo como núcleo uma intensa carga emocional, um intenso complexo emocional, e que é significativo a ponto de mobilizar uma série de afetos e de caminhos possíveis para o desenvolvimento da própria vida, da energia psíquica, né? Da forma como nós simbolizamos a vida e nos representamos, nos inserimos, né? No mundo, né? Porque a gente está o tempo todo, nossa psique está o tempo todo criando imagens, não para de criar imagens, né? Em Um Homem e Seus Símbolos, Jung escreve que a psique cria símbolos assim como o jardim produz flores, né? Então, cada dia de manhã quando você acorda tá lá uma flor nova e há visitantes nesse jardim também, diria eu, borboletas, pássaros, beija-flores, né? Há toda uma vida em torno da nossa produção criativa, tá? Da nossa espontaneidade. E há uma playlist aqui no canal em que eu falo, assim, eu falo muitos vídeos, assim, atualidades, né? Tem vários vídeos lá sobre temas que exploram este sentido, né? Aquilo que afetou a camada mais profunda da psique, que é o inconsciente, né? Aquilo que de algum modo nos coloca diante do inconsciente, tá? Bom, eu acredito que o tema dessa semana, né? Aquilo que é inescapável, aquilo que de algum modo muitas pessoas comentaram ou foram tocadas de alguma forma essa semana, já que hoje já é noite de uma sexta-feira fria aqui no Recife, né? Hoje já é sexta-feira à noite, então a semana está bem perto de se encerrar. Foi o caso da moça, né, da menina. Menina aqui no Recife é qualquer mulher, mas principalmente porque ela era muito jovem, né? A gente gosta de chamar as meninas, as moças de meninas, né? Ô menina, vem cá, menina. A menina, a moça jovem, né? De 26 anos, que morreu no vulcão da Indonésia, né? No Monte Rinjani, o segundo maior monte da Indonésia, um vulcão ainda ativo, né? Que frequentemente vem entrando em erupções nos últimos anos e que é um dos maiores pontos turísticos lá da Oceania, né? O que dizer sobre isso, né, pessoal? Porque muita gente tá falando, muita gente fala e é bom que falem, né? Falar alivia o sintoma. E quando a gente encontra alguém que nos escute sem nos julgar, essa pessoa sustenta a nossa angústia, né? Então é bom que as pessoas falem mesmo, né? Mas o que dizer de um ponto de vista junguiano, né? Este canal é um canal junguiano e não se esqueça, vamos estudar Jung. Eu confesso que eu quero, né, reiniciar a grande produtividade deste canal, que já chegou a criar uma média de 4 vídeos por semana, né? Vídeos dia sim, dia não. Eu passo muito tempo sem postar vídeos. Eu
mas eu sinto que eu posso estar diante de um momento de criatividade, porque eu planejei alguns seminários, alguns minicursos que eu quero fazer, tá? E para não ficar muito tempo sem vídeo, eu retomo agora e retomo justamente por meio de um tema delicado, né, triste, né, como este, né? Ah, bom, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, né, eu lembrei de uma passagem que está na obra do Jung, né? Que está na obra aqui, sim, A Natureza da Psique, que por sinal é um dos volumes que eu mais gosto das obras completas do Jung. Não é à toa que eu estou com ele assim na capa aqui do canal, né? Lembrei uma passagem da obra do Jung, né? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu tenho contato há muitos anos com um rapaz chamado Carlos Henrique, que ele não só conhecia a Juliana Marins pessoalmente, como ele estudou com ela, e ele foi colega dela no Colégio Pedro II de Niterói. Tá? Carlos é um desses amigos que eu tenho que eu não consigo levá-lo a sério e ele não consegue me levar a sério. Porque eu torço pelo esporte, ele torce pelo Fluminense, a gente começa sempre a brincar muito um com o outro. Eu lembro de uma vez que o Sport fez mais pontos no Campeonato Brasileiro que o Fluminense, e aí eu fiquei zoando com ele, eu lembro disso. E ele pedindo para eu colocar no hino que o Sport havia feito mais pontos que o Fluminense. E eu lembro de Carlos na época que ele era estudante de ensino médio, nessa época ele estudava. Ela era amiga dele, colega de classe dele. E quando acontece o desaparecimento dela, da Juliana Marins, eu volto a conversar com o Carlos. E aí ele me passa o seguinte, né? Ele me passa que o pessoal que terminou o colégio com ele tinha um WhatsApp, tem um WhatsApp, um grupo, com todo mundo que se conhecia naquela época e conversa, né? Só que esse WhatsApp estava bastante inativo. Ninguém mais falava nada no WhatsApp, ninguém dava mais bom dia, ninguém dava mais boa tarde no WhatsApp. Mas no momento em que ela desaparece, aí dezenas de mensagens são postadas no WhatsApp o tempo todo sendo postado, e ele me relatando as conversas que estavam acontecendo nesse WhatsApp, que ele faz parte, e que todo mundo que estava lá conhecia a Juliana, né? Então, assim, eu sei que todo mundo meio que sentiu, assim, pelo que as pessoas falam, que parece que perdeu uma pessoa muito conhecida. E indiretamente eu a conhecia, né? Porque eu acompanho a vida de Carlos desde que ele era estudante lá do Pedro II, colega dela, e Carlos postou foto com ela. Os dois, ela de uniforme e ele de uniforme de colégio, secundarista, né? E ele ficou me mandando essas fotos também. E eu fiquei, tá bom, Carlos, a gente vai acompanhar tudo na expectativa de que haja o melhor final possível para esse episódio, né? Conversando com o Carlos e com outras pessoas. Mas a gente sabia que era muito difícil o desfecho feliz para este caso, né? Era muito difícil. Então, desde o primeiro momento que eu acompanhei este caso, as noites, as madrugadas conversando com o pessoal e com o Carlos, ele me passando as conversas também, eu conversando com outras pessoas, e criou-se um clima de torcida e terminamos nos envolvendo objetivamente também com a situação. Bom, feita essa digressão, né, de como de fato o afeto é catalisador até nessas horas, né, e principalmente nessas horas, na hora que a gente precisa se humanizar ainda mais. Eu lembrei de um caso, né, que o Jung fala, que não é bem um caso clínico do Jung, mas que aconteceu com um amigo dele. Que ele tem um amigo que era alpinista,
E esse amigo vivia falando para Jung sobre as jornadas dele nas montanhas, né? Vivia falando, doutor Jung, eu gosto muito de escalar, eu gosto muito de praticar montanhismo, né? Já escalei cordilheiras inteiras, já escalei vulcões, né? E contando para Jung ouvindo, às vezes na rua mesmo, os dois se encontravam no meio da rua e ficavam conversando. E aí, esse amigo de Jung até falou assim, brincando com Jung, Jung, eu soube que você gosta muito de interpretar sonhos, né? Jung falou, sim, é verdade. Pois anota aí um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava escalando uma montanha, escalando a montanha. E de repente eu começo a escalar, atinjo o topo, mas eu não paro de escalar no topo. Eu continuo escalando a montanha e vou pelos ares e vou escalando as nuvens no céu. E de repente eu saio do orbe terrestre e continuo escalando e vou escalando pelas estrelas, né? O sonho termina eu escalando as estrelas no céu. E aí o Jung olhou muito sério para ele e falou o seguinte: na próxima vez em que você for praticar montanhismo, você leve um guia, você leve uma pessoa de confiança, né? E aí o amigo de Jung nem levou muito isso a sério, porque é mais ou menos, deve ser mais ou menos como eu e Carlos, né? Aquela conversa em que os dois não se levam tanto a sério, né? E simplesmente continuou o seu caminho no montanhismo, né? Alguns meses depois, chega a notícia para Jung de que esse amigo dele havia morrido em uma escalada na montanha e que Jung entendeu aquele sonho que ele continuava a escalar e ia escalar até as estrelas do céu, né? Como um sonho premonitório de que o seu ego, né, o ego desse seu amigo, iria se dissolver e entrar em estado de participação mística, né? Ou seja, ele seria desassimilado pelo inconsciente, o que em várias culturas é representado coletivamente pela imagem da morte, por exemplo, né? Morrer, aniquilar-se, se desassimilar. Porque mesmo a gente, quando está na terapia junguiana e no trabalho com a terapia junguiana, a gente fala muito, eu estou assimilando os meus conteúdos inconscientes. Sim, mas existe um grande risco também da gente ser desassimilado. Existe um grande risco também do inconsciente começar a assimilar o nosso eu, o nosso ego. E eu creio que, no caso da Juliana Marins, este é o ponto central. E este é o ponto central que mexeu tanto com a psique coletiva, né? Porque, assim, a gente não tem acesso ao conteúdo psicológico da Juliana, né? A gente não tem acesso ao conteúdo psicológico dela, a gente não tem acesso aos sonhos dela e a nenhum tipo de fala dela mais longa em que a gente possa fazer algum tipo de observação e tecer considerações, hipóteses clínicas, né? Então a gente não pode falar disso, né? Sobre o que não se pode falar, deve-se calar, tá? E também tem a ver com sigilo ético, né? Mas assim, a gente vive numa época em que a gente vê as coisas por uma tela, né? A gente vê o mundo por um celular, a gente vê o mundo, a gente conversa com bots, né? Com robôs, né? E parece que a realidade se transformou em algo muito tecnológico e artificial, né? Tá começando a chover aqui um pouco. Daqui a pouco vai atrapalhar um pouco o áudio, né? Mas sigamos. E de repente essa moça, ela queria ver o mundo tal qual o mundo é em seu estado natural, né? Ou seja, como diria Jung, né? A psique emerge da natureza e é tão bela quanto terrível, né?
Então, muitas vezes, esse mundo natural que parece, apenas parece, está tão distante de nós, tá? Continua se impondo a nossa fantasia, continua se impondo a nós e ainda é mais real do que todo, todo o progresso artificial que a civilização construiu, né? Esse vulcão Rijane está ali, certamente há milênios, né? E ele continua a desafiar a psique humana. Foi um grande montanhista que uma vez perguntaram por que você escala montanhas. Ele respondeu simplesmente porque a montanha está lá, né? Ou seja, é um grande ponto de interrogação, é um grande enigma que a psique humana, em sua ânsia pela produção de sentido, busca decifrar, né? E aí também o Jung vai falar, né, do mal da montanha, que é quando você está no confronto com o inconsciente e esse confronto se torna um tanto que estratosférico. Você simplesmente não consegue mais lidar com essas imagens. Aí é que está o ponto da desassimilação, né? A vida da Juliana mostra uma vida vivida e mostra o quanto o nosso sofrimento pode consistir justamente na vida que não é vivida, mas também mostra que para uma ética da individuação nós precisamos ter cuidado com as imagens arquetípicas e poderosas do inconsciente que nos movem, né? O Jung vai falar, né, que em várias culturas o ser devorador, né, e o vulcão é um ser devorador, né? O vulcão é como se fosse simbolicamente um arquétipo de dragão que expele, que vomita, que cospe fogo, mas também se você se aproximar demais dele, você cai nele, você é desassimilado por ele e ele se torna um grande devorador, né? O Jung vai dizer que em várias culturas o mal é representado como símbolo devorador, né? E por um lobo, por um dragão, né? Até mesmo na mitologia brasileira você encontra entre os povos indígenas, né? E na cultura indígenas, o mito da cobra grande, né? A onça, né? Aqui no Recife nós temos um mito, né? Uma espécie de mito privado, né? Assim, uma espécie de sonho temeroso com tubarões, né? É muito comum o recifense sonhar com tubarões, porque nós temos um problema com tubarões na orla, mais uma vez um monstro devorador, tá? Ah, e são elementos arquetípicos que surgem de modo imagético neste tipo de situação, tá? Eu não vou entrar muito em aspectos técnicos, logísticos, de que houve todo uma má preparação, uma negligência, uma dificuldade em profissionalizar o resgate, a ausência de interesse político do governo da Indonésia e a omissão prolongada do governo brasileiro, que só depois da morte resolveu agir de algum modo. Eu acompanhei, né, as publicações oficiais do governo brasileiro, o Itamaraty, estamos acompanhando, sim, e a pessoa que poderia ter sido salva, com fome, com frio e com dor, né? No primeiro dia, que ela estava a 150 metros, ela poderia ter sido salva ali, bastava que um drone enviasse agasalho, mantimentos, 3 barras de cereais, 2 garrafas d'água, e ela se sentisse acolhida por aqueles que estavam ali, tá? E ela vai deslizando, e ela vai caindo, ela vai sendo devorada, ela vai sendo assimilada por uma força arquetípica. Me parece que caiu 3, 4 vezes no solo arenoso do vulcão até vir a falecer, ou seja, desaparecer enquanto psique viva, né? Em mergulhar no grande mistério do inconsciente.
Há uma série de questões aí que a gente não pode querer aprofundar para não ser leviano, né? Vai tocar em questões de relacionamento com si mesmo, vai tocar em questões de espiritualidade, mas o importante é que a gente possa fazer uma leitura psicológica honesta, voltada para o trabalho com a imaginação, com o sonho e com a ética da individuação. Tá? Então, eu creio que são essas as considerações que nós podemos fazer observando este caso, né? Observando este fenômeno. Bom, é um vídeo triste, evidentemente, é um vídeo melancólico, evidentemente. Nós poderíamos usar aqui de uma retórica psicológica para desenvolver vários pontos que emergem coletivamente desse fato, tá? Mas creio que não é conveniente a gente transformar esse tipo de dor dos outros, que também é nossa, certo? Mas principalmente que afeta muito mais a vida daqueles que convivem diretamente, que têm uma relação direta com a pessoa que partiu, em uma espécie de discurso psicológico para promover o nosso ato de fala, quando eu acho que nós devemos aprender muito com o silêncio também. Tá? Então, assim, a gente não vai enfeitar muito, não. A gente só vai fazer um comunicado, e esse comunicado, sim, traz um conteúdo junguiano, traz uma leitura junguiana. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse clima daqui do Recife, que toda hora chove e faz frio, tô até com duas camisas aqui, tá? Eu espero que não atrapalhe muito o áudio desse vídeo, certo? Então, é isso. Vamos nos resignar, trabalhar essa dor, né, terapeuticamente, vivenciar algo que se perdeu. Era uma moça também que, de um ponto de vista social, fazia reunir em si uma série de interseccionalidades que concentram e unem percepções coletivas distintas. Por exemplo, era uma mulher negra, era uma mulher com todo o padrão de uma brasileira, né? Então é muito fácil a gente se espelhar nela. Era uma mulher que tinha em sua vida uma expressão psíquica afirmativa, viajava só, independente, né? Isso passa por representações de classe social, isso passa por questões políticas, representações políticas, o pessoal, como sempre, politizando a questão. Não faz tão mal, porque a política faz parte da nossa vida. A política é uma forma de trabalhar a psique também. É até por isso que eu estou pensando em fazer um seminário sobre o pensamento político de Jung aqui no canal, tá? Mas para isso eu preciso retomar cada vez mais esse meu diálogo e esse meu encontro com vocês. E vocês, se puderem, escreve aí embaixo, tá certo? O que é que vocês acharam desse fato que aconteceu? E o que é que vocês acharam do canal? O que é que vocês esperam do canal? Escreva aí embaixo, vamos estudar Jung, né? Para que a gente possa manter esse canal, esse diálogo necessário com vocês. Eu fico pensando, se faz necessário manter o canal, se faz necessário conversar com as pessoas sobre Jung, bom, eu creio que se faz necessário no sentido de que é aquilo que eu tenho para oferecer a vocês, né? Então, se a gente pode oferecer algo às pessoas, e se elas precisarem desse algo, eu acho que nós devemos oferecer sim.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Semana difícil para cada um de nós, mas pelo menos nos tornamos um pouco mais humanos, tá? Diante desse fato terrível. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.